Fala nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira. Essa quarta, pessoal, é véspera de jogo do Mengão, queridão. Amanhã tem jogo do Mengão, amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã tem jogo do Flamengo, a estreia do Tite, a estreia de um time novo, a estreia de um time que a gente espera que possa nos levar às conquistas. Não em 2023. Afinal de contas, a gente, infelizmente, perdeu o que tinha para disputar. Claro, ainda temos condições matemáticas de disputar o Campeonato Brasileiro e o time tem que ter consciência disso. Mesmo sendo uma situação muito difícil, quase impossível, o time tem que ter consciência que ainda dá para buscar o título brasileiro e com o Tite à frente do Flamengo, as expectativas ficam renovadas. Todos os torcedores rubro-negros sabem que amanhã uma história nova vai acontecer. O jogo é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem das pernas, não. Empatou com o Cuiabá em 0-0, joga com o Flamengo amanhã e no domingo tem um clássico contra o Atlético Mineiro. Zé Ricardo vai entrar com um time bastante pressionado, porque se não vencer os próximos 2 jogos, pode, no próximo final de semana, entrar na zona de rebaixamento. Ou seja, a pressão que existe do lado de lá não existe tanto no Flamengo hoje. É a estreia do Tite, então a gente sabe que o time ainda não vai estar todo azeitadinho da maneira como a gente queria. O Tite vem treinando um time no 4-4-2. Apesar de ter gostado bastante da movimentação do Gabriel Barbosa, o Tite vem ensaiando um time com o Bruno Henrique e o Pedro no comando de ataque, ou seja, o Gabriel ainda pode se manter no banco de reservas para o jogo de amanhã. Sem o Gerson servindo a seleção brasileira, Thiago Maia, Eric Pulgar vem fazendo às vezes no meio de campo. Mas como o Gerson não atuou pela seleção brasileira na derrota de ontem para a equipe do Uruguai por 2-0, há chances sim dele voltar para o Rio de Janeiro e ser reintegrado ao elenco, podendo entrar no lugar do Thiago Maia, fazendo um trio de meio de campo aí, ou um quarteto de meio de campo aí, junto com Georgian Arrascaeta. O Arrascaeta é indiscutivelmente o jogador mais brilhante do elenco rubro-negro, mas na seleção uruguaia vem tendo seu brilho ofuscado por um jogador que nos interessa bastante. Eu estou falando do Nicolás de la Cruz. Arrascaeta ontem também não entrou no jogo. E o que a gente viu na vitória por 2-0 do Uruguai em cima da seleção brasileira foi um De La Cruz dono do meio de campo do Uruguai. Um De La Cruz que comanda todas as ações do meio de campo uruguaio. Tanto que o segundo gol foi do Nicolás de la Cruz. É um meio de campo que eu venho falando há muito tempo com vocês, diferente de tudo que a gente tem no futebol brasileiro. Gosta de pisar na área, arma, sabe defender, é muitas vezes o primeiro homem na ligação da defesa com o ataque e por muitas vezes também o último homem a finalizar no ataque. É muito versátil o Nicolás de la Cruz. Entre Flamengo e Nicolás de la Cruz houve conversas que agradaram ao empresário do Nicolás de la Cruz a respeito de um projeto de futebol e também de um projeto financeiro. Aqui na América do Sul, dificilmente outro clube levaria o Nicolás de la Cruz. O grande problema do Flamengo é essa visibilidade que o De La Cruz vem tendo nas eliminatórias. Não é uma coisa de se passar despercebido bater a seleção brasileira marcando gol. Isso vai rodar a Europa inteira, obviamente. E o grande objetivo do Nicolás de la Cruz sempre foi a Europa. Aos 26 anos ele ainda não conseguiu sair, mas pode ser que algum clube de menor expressão acabe vindo fazer uma proposta para o Nicolás de la Cruz na janela de janeiro. Aqui na América do Sul, como eu disse para vocês, eu tenho poucos receios de alguém tirá-lo do Flamengo. Não acredito que o Palmeiras conseguiria vencer uma concorrência com a gente, a menos que o Flamengo não quisesse oferecer ao De La Cruz os valores que outrora já ofereceu. Só para vocês terem uma ideia do quão importante foi essa vitória do Uruguai em cima do Brasil e o quanto o Nicolás de la Cruz foi importante para que isso acontecesse. Primeiro, o Arrascaeta nem em campo entrou ontem.
Então, assim como o Gerson, Arrascaeta volta para o Rio de Janeiro e tem chances de ser titular contra o Cruzeiro amanhã. Está descansado, não jogaram. O Uruguai não vencia a seleção brasileira por 2 gols de diferença desde 1983, numa final de Copa América. Então daí vocês veem o quão importante e significativa foi essa vitória do Uruguai em cima da seleção brasileira ontem. Mas o destaque mesmo é o Nicolás de la Cruz. Agora, o Flamengo quer, antes de programar suas contratações ou antes de começar a fechar os seus reforços, resolver o problema interno. Como eu já disse para vocês, o Everton Ribeiro não deve ter problemas para poder fechar com o Flamengo a sua renovação contratual. Everton não faz nenhum tipo de exigência, quer manter aquilo que tem hoje, mais uma temporada de contrato e acabou. Já o caso do Gabriel Barbosa é diferente. Várias exigências foram colocadas na mesa e a diretoria não vê problema em cumpri-las. De 5, caiu para 4 anos de contrato. Devemos ter essa situação resolvida também nos próximos dias. O grande problema vem sendo mesmo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique quer fazer um contrato no Flamengo para poder se aposentar. O presidente Rodolfo Landim sabe da importância que é renovar com o Bruno Henrique. Ele sabe que precisa do Bruno Henrique, mesmo porque a temporada que o Bruno fez agora em 2023 foi uma temporada muito boa, uma temporada muito diferenciada de todos os outros atletas. Tirando os meses de lesão, desde que o Bruno Henrique voltou, ele vem arrebentando pelo Flamengo. Agora, os valores que o Bruno pede, por mais fã que a gente seja, por melhor que a gente acha que o Bruno é e ainda pode ser, são valores bem altos para quem já está com 33 anos de idade. E é aí que há uma divergência dentro da diretoria rubro-negra. Rodolfo Landim quer renovar a todo custo com o Bruno Henrique e não poupa esforços para que isso aconteça. Só que o Bernardo Amaral, diretor de planejamento, e também o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Toches, eles discordam apenas dos valores que estão sendo pedidos pelo staff do Bruno Henrique. E aí eu adianto novamente para vocês que o staff está certo em pedir e o Flamengo está certo em negociar. Não tem ninguém errado nesse ponto aí. Não tem mercenário, não tem nada disso. O cara está tentando o melhor último contrato da vida e o Flamengo está tentando acertar esse contrato na realidade financeira que tem. Pô, Fabrício, mas o Flamengo deu um aumento gigantesco pro Gabriel, vai ser o jogador mais bem pago da América do Sul e pro Bruno Henrique que tá jogando mais não vai dar? O grande problema é que o Bruno Henrique quer um contrato onde, quando ele tiver 35 anos de idade, ele vai estar ganhando a mesma coisa do que agora, aos 33. E é aí que tá o problema, é aí que mora o perigo. O Flamengo nem vê tanto problema assim em pagar os valores que ele está pedindo, mas por menos temporadas. Ou seja, o Flamengo vai ter a opção de mudar o contrato do Bruno quando ele tiver mais velho. Simples. A ideia do Flamengo é, por esses valores que o Bruno está pedindo, é contrato de uma temporada só. Aí a gente avalia se ele continua com a mesma produtividade para a gente poder seguir com o contrato com os mesmos valores ou decair. Não quer assim? Então vamos lá. 2 temporadas, mas com os valores um pouco mais baixos que esse aqui. Ou 3 temporadas e o valor bem mais abaixo do que esse aqui. Ou seja, na proposta que o Flamengo fez ao Bruno Henrique, há várias opções que o Bruno pode escolher. Só que o que o Bruno quer é o salário mais alto, com a premiação mais alta, valendo pelos 3 anos de contrato. É aí que mora o perigo, é aí que o Flamengo começa a ficar ressabiado para poder renovar com ele. Eu acho que dificilmente ele vai para o Palmeiras. A minha grande preocupação enquanto torcedor é se ele for para algum clube fora do país, que possa pagar o que ele quer para ele conseguir esse último grande contrato da carreira. Então, pelo que eu venho conversando, há pessoas receosas, sim, tanto com a parte do Flamengo, quanto com a parte de uma eventual saída do Bruno Henrique. A gente tem que lembrar o seguinte, tudo pode ser baseado para os próximos contratos.
Dependendo daquilo que o Flamengo aceitar e negociar com o Bruno Henrique, o Everton Cebolinha vai vir negociar, o Luiz Araújo vai vir negociar. Então, uma vez que você abre precedente para um jogador da idade do Bruno, você corre o risco de ter dificuldades nas próximas renovações também. Então, o Flamengo pensa nisso tudo, defende o clube da maneira que acha que tem que defender e a situação segue indefinida com o Bruno Henrique. O time do Tite para amanhã, para o jogo contra o Cruzeiro do Zé Ricardo, também segue indefinido. O Zé Ricardo também ainda não tem o time todo na cabeça, não. São 4 peças que poderão ser trocadas na equipe do Cruzeiro. Mas falando de Mengão, queridão, o Tite pode amanhã trazer de volta a titularidade um personagem que eu falei para vocês que o treinador gosta muito e pode ganhar uma sobrevida no Flamengo. Estou falando do Davi Luiz. Há vários dias, para ser bem sincero, desde quando eu anunciei que o Flamengo negociava com chances reais de contratação o Tite, eu venho falando para vocês que ele gosta muito do Felipe Luiz e do Davi Luiz. Ele confia muito nesses jogadores e vê neles como uma possibilidade de serem a voz dele dentro de campo. São jogadores inteligentes, fiéis, leais e justamente por conta disso, o Davi Luiz pode pintar como titular para o jogo contra o Cruzeiro amanhã. Ou seja, de renegado, o Davi Luiz pode ganhar uma sobrevida como braço direito do Tite no Flamengo. Se funcionar, Davi Luiz deve ficar fora da reformulação que vai acontecer na equipe rubro-negra. Elogiei pra caramba o Nicolás de la Cruz, mas entre Flamengo e Nicolás de la Cruz, o que existe? Existe uma conversa muito boa que aconteceu na última janela, que impressionou sim o staff do Nicolás de la Cruz e que fez o jogador despertar o interesse de querer jogar no Flamengo. Ninguém no mundo está mais adiantado em conversas com o Nicolás de la Cruz do que o Flamengo. Agora, o que o Meia vem apresentando na seleção uruguaia é que é o problema. Se a Europa der uma olhadinha e gostar, a gente pode ter problemas. A diretoria deve retomar conversas com o staff do Nicolás de la Cruz nas próximas semanas. Tomara que a gente consiga trazer Nicolás de la Cruz para o Flamengo, porque do meu ponto de vista seria a grande contratação de 2024. Não pode ser a única, precisamos de outras, mas pode ser a grande contratação de 2024. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu queria trazer para vocês. Eu peço o seu like, a sua inscrição, peço humildemente a sua recomendação. Ajuda a gente a compartilhar, ajuda a gente a espalhar esse vídeo pela internet para que cada vez mais irmãos e irmãs rubro-negras venham para o nosso canal e a gente passe um 2024 juntinhos. Tamo juntos, nação. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.